Eu os convido ao texto do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 30. E vamos ler a partir do versículo 13. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Amém, irmãos? Eu vou ler a partir do versículo 13. Obrigado, varão. O texto diz o seguinte: Ajuntou-se em Jerusalém uma congregação muito grande para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês. Tiraram os altares que havia em Jerusalém e todos os altares de incenso e os lançaram no vale do Cedron. Imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Então, tomaram os seus lugares, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas. Visto que havia muitos na congregação que não se tinha consagrado, os levitas tiveram de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o consagrarem ao Senhor, embora a maioria do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinha purificado. Mesmo assim, comeram a Páscoa, contrário ao que está escrito. Ezequias, porém, orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados de acordo com a purificação do santuário. E o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Amém. O rei, antes de falar do rei, eu li aqui um texto que sei que não é muito familiar a maioria dos irmãos, porque é um texto do Antigo Testamento, está lá no meio do segundo livro das Crônicas, é um texto meio que você lê você vai ler a Bíblia um ano, né? Então você tem que passar por esse texto, mas não é que você vai revisitá-lo e ficar lendo ou estudando sobre isso. Mas esse texto tem uma coisa muito importante, né? Vamos fazer aqui uma brincadeira de encontre o erro. Encontre o erro. Eu leio o texto e você fala para mim aonde está o erro. Então, eu vou ler, por exemplo, o versículo 15. Imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Onde está o erro? O mês. Porque Páscoa que é Páscoa, se celebra em qual mês? Primeiro. Páscoa que se preza se celebra no primeiro mês, no 14º dia de Nissan. Agora, nós temos aqui um momento onde a Páscoa está sendo feita no mês segundo. E aí a pergunta é, está certo ou está errado? Está errado. Mas parece que Deus aceitou, não é? Então, vamos entender por quê. Para a gente entender por quê, a gente tem que entender um pouquinho da história. Porque quem está preparando essa Páscoa, o rei que está mandando celebrar essa Páscoa, é o rei Ezequias. E quem é o Ezequias? A história toda não começa no capítulo 30, mas começa no capítulo 29. Então, volta uma página, para você entender
Aliás, a história começa no 28, porque no final do 28, a gente vai entender um pouco da história do pai de Ezequias. Então, quem é o pai de Ezequias?